Eu quero agradecer aos irmãos, nós participamos dessa conferência pela bondade de Deus que nos trouxe aqui para estar com vocês, também pela bondade de Deus expressa na vida da liderança da igreja, que organizou essa conferência especial dos 61 anos desta igreja, e nós nos sentimos muito honrados, eu e a minha esposa, de participarmos de uma comemoração tão especial, tão preciosa, tão rica. E tem sido bom estar com vocês aqui desde sexta-feira. Minha tarefa era apresentar aos irmãos 4 exposições, 4 pregações, e com a ajuda de Deus temos chegado até aqui. Hoje eu vou compartilhar com os irmãos um texto pequeno de 1 de Pedro 2, versículos 9 e 10. Vou falar sobre esse texto hoje. Nos dias anteriores, na busca do desejo de cumprir a tarefa de encorajar os irmãos no que diz respeito ao tema desta conferência, que é o tema que está transcrito aqui à frente na placa, fortalecendo as mãos para a obra. Eu compartilhei com os irmãos algumas passagens da Bíblia. Na primeira palestra, falei sobre a natureza da igreja e um dos seus objetivos, uma das suas obras. Falei que ela é a casa de Deus, falei que ela é a igreja do Deus vivo e falei que ela é a coluna e o baluarte da verdade. E nós falamos isso estudando o texto de 1 Timóteo. Na segunda palestra, eu compartilhei com os irmãos alguns versículos da Epístola de Judas, mostrando para os irmãos o que significa, como nós podemos batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E enfatizei aqui para os irmãos que a igreja deve se assemelhar a um exército, a um pelotão, a um batalhão. É uma figura do contexto militar, para lutar pela fé, para batalhar pela fé. Hoje, pela manhã, nós compartilhamos com os irmãos um texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, e nós falamos sobre o ministério da reconciliação, dizendo que os irmãos da igreja devem atuar como garçons. Eu fui usando diversas figuras no primeiro dia. A figura mais dominante foi a figura da coluna e do baluarte, do contexto da construção civil. E na terceira palestra, que pronunciei hoje pela manhã, eu disse que a igreja deve ser como garçons a partir da palavra diaconia, que aparece no texto que nós estudamos. E assim, caminhando pela palavra de Deus e extraindo delas, das diversas escrituras, essas figuras que os escritores bíblicos gostam de usar, eu tentei resgatar diante dos irmãos aqui a imagem de uma igreja bíblica realmente, envolvida no trabalho, com as mãos fortalecidas para a obra do Senhor nas suas mais variadas formas. E eu quero hoje, com o texto de 1 de Pedro 2, versículos 9 e 10, há várias figuras aqui de linguagem aplicadas à igreja. Não é uma figura só, há várias figuras aqui nesse texto aplicadas à igreja, definindo quem a igreja é. E eu quero compartilhá-las com os irmãos muito brevemente, para a edificação dos irmãos e também visando preservar ainda o nosso foco no tema dessa conferência, que é fortalecendo as mãos para a obra. Então, o texto diz assim em 1 de Pedro 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não haviam recebido misericórdia, mas agora
a receberam. Esse é o texto que nós vamos compartilhar nesta noite com os irmãos, e eu quero dividir esse texto em duas partes. E cada uma das partes corresponde a uma pergunta que o texto vai responder para nós. Em primeiro lugar, o texto vai responder quem nós somos. Quem nós somos. O que é a igreja? Como a Bíblia define a igreja? Nós já falamos um pouco disso na nossa primeira palestra, mas eu quero realçar quem nós somos agora da perspectiva de Pedro. Nós falamos da perspectiva de Paulo, num texto que ele apresenta em 1 Timóteo, e agora da perspectiva de Pedro, quem nós somos. E há uma segunda pergunta que eu quero responder a partir do texto presente aqui também. A segunda pergunta é: com que propósito existimos? Por que estamos aqui? Por que estamos aqui como igreja? Por que a igreja existe? Qual é a sua função primordial? E olhando para o texto que está diante de nós, os irmãos podem perceber, talvez a sua tradução ajude também nisso, vocês devem perceber, no comecinho do versículo, os irmãos devem notar, aqueles que são mais detalhistas, os irmãos devem notar que existe, na primeira linha do versículo 9, a palavrinha porém. Esta palavrinha porém, ela não está presente no texto por acaso. Ela tem uma função literária. Ela tem uma função na comunicação, uma função importante na comunicação da verdade que Pedro quer construir na mente dos seus leitores. Quando essa palavra aparece no texto, tanto em português como na língua em que o Novo Testamento foi escrita, no grego koiné, essa palavrinha aponta para a realidade de um contraste em relação ao que foi dito anteriormente. Então, nós podemos aprender algo sobre a igreja se nós observarmos o que foi dito anteriormente e descobrirmos com o que a igreja se contrasta. A igreja é diferente de quê? A igreja é o contrário de quê? Se os irmãos, então, olharem para o versículo 8, os irmãos verão com o que a igreja se contrasta. O texto fala sobre o Senhor Jesus Cristo, no versículo 7, dizendo que ele é a pedra que os construtores rejeitaram, e, na sequência, o versículo 8 diz, pedra de tropeço e rocha que faz cair, aqui na minha tradução, a sua tradução deve ter o mesmo sentido, e prossegue dizendo, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. É um texto intrigante. O texto fala que os que não creem tropeçam sendo desobedientes à mensagem. E a parte mais intrigante do texto é a parte que diz que eles foram postos para isso. E quando o autor bíblico apresenta uma verdade como essa, que gera uma série de questões, uma série de perguntas na nossa mente, como Deus pode colocar alguém para tropeçar, como Deus pode ser soberano até o ponto de destinar alguém para o tropeço, os autores bíblicos não respondem a essa pergunta. Os autores bíblicos tão somente afirmam essas coisas e nos lançam, então, num vácuo de questionamentos para os quais a Bíblia não oferece resposta. E por que o autor bíblico faz isso? Porque o autor bíblico nos deixa, muitas vezes, dentro de florestas obscuras do ponto de vista teológico. Porque quando estamos caminhando pela Bíblia, nós nos sentimos muitas vezes como pessoas que estão caminhando por um caminho claro, aberto, fácil de entender, e de repente nós nos deparamos com uma floresta. E não podemos nos desviar dela. E temos que entrar nela, sem compreender os seus mistérios, sem compreender as suas obscuridades. E nós caminhamos por esses textos que são florestas obscuras, e não encontramos respostas para o nosso raciocínio lógico. Não encontramos respostas para os nossos questionamentos naturais.
E a Bíblia nos deixa nessa posição. Por que o autor bíblico faz isso? Nem o porquê o autor bíblico faz isso nós encontramos na Bíblia. Nem isso. O que nós temos é a reflexão de teólogos do passado que diziam o seguinte, eu sou forçado a concordar com eles. Deus muitas vezes lança verdades dessa natureza obscura sobre a sua igreja, para que a sua igreja aprenda a realidade de que nós sempre seremos discípulos e Ele sempre será mestre. Por isso Deus não nos revelou tudo. Se os irmãos acreditam que tudo sobre Deus está revelado aqui, os irmãos têm um Deus muito pequeno. Deus aqui revelou somente o que Ele achou necessário para nós, não tudo. A sua mente é infinita. Não caberia em todos os livros do mundo a mente de Deus. Então, o que Ele faz? Ele lança sobre nós essas questões difíceis. E nós não sabemos responder. Muitos teólogos tentam responder e respondem errado. E acabam entrando por caminhos perigosos e pronunciam heresias terríveis. E acabam negando e pervertendo a palavra de Deus na busca de respostas que o próprio Deus não dá. Quando deveriam ficar em silêncio, onde a Bíblia se cala, nós deveríamos nos calar também. Mas alguns tentam dar as respostas e entram em erro. É errado fazer isso. Estamos diante de um texto difícil, o próprio texto não fornece as respostas, textos paralelos não fornecem as respostas, então devemos dizer, como dizia João Calvino, temos que nos fechar na nossa douta ignorância. A douta ignorância é a ignorância de quem estudou. É a falta de conhecimento de quem procurou o conhecimento. É a falta de conhecimento não de quem não leu, mas é a falta de conhecimento de quem leu demais. E concluiu dizendo o seguinte, eu estudei tudo e não há resposta para isso. Essa é a douta ignorância. E Deus faz isso para quê? Para nos humilhar, para dizer, eu sempre serei mestre e você sempre será discípulo. E nem no céu nós saberemos tudo. O Senhor Jesus Cristo disse, a vida eterna é esta, 2 pontos, que te conheçam. Sabe o que significa isso? Que você vai passar a eternidade conhecendo a Deus. A eternidade é um curso de teologia. Com uma diferença em relação ao curso que o pastor falou aqui. O curso do pastor que ele falou aqui dá diploma. Na eternidade, você vai estudar por bilhões, trilhões e quinquilhões de milênios. E no final, você vai descobrir que não tem final. Um anjo vai dizer para você, você terminou o curso básico agora. Você está longe do doutorado. Você terminou o primeiro ano básico, primeiro semestre você terminou muito mal feito. Você está muito longe do doutorado, muito longe. Porque vida eterna é isso, é conhecer a Deus. Temos que aprender desde já. Temos que aprender a conhecer a Deus desde já. E saber que o Senhor tem uma mente infinita, muito acima da nossa. E essa deve ser a nossa postura quando nós olhamos para um texto como esse que fala que estes homens foram postos para isso, foram destinados para isso, para tropeçarem, para serem desobedientes à mensagem. Nós não compreendemos isso, mas eles foram postos para isso. E nós olhamos com tristeza para esses homens, em que pese essa realidade tão dura, com a qual temos que conviver se não quisermos adulterar a palavra de Deus. Em que pese tudo isso, a Bíblia fala que nós devemos ter compaixão deles, orar por eles e suplicar a Deus que os transforme. E temos que agir assim. Temos que obedecer essas coisas. Mesmo sabendo dessa realidade, temos que cumprir as ordens do Senhor que parecem contradizê-la. E devemos fazer isso pela fé, dizendo, Senhor, eu não sei conciliar esses pontos, porque eu não tenho todos os dados, mas eu sei que em algum lugar na sua mente esses pontos se harmonizam. E eu creio na sua sabedoria e no seu poder. Então eu vou fazer o que o Senhor manda. Eu sei que esses homens foram postos para isso, mas eu vou fazer o que o Senhor manda. Vou orar por eles, vou evangelizá-los e vou amá-los. Terei misericórdia deles e vou compartilhar da fé com esses homens também. E aí, depois que Pedro fala que estes homens são assim, são homens que tropeçam, são homens desobedientes, ele olha para vocês. Pedro olha para o povo de Deus e diz, vós, porém. Sabe o que significa? Que vocês são o oposto do versículo 8.
Esse porém que está na sua Bíblia é a palavra mais linda que está aí. E você deveria chegar na sua casa hoje e dizer assim: Senhor, muito obrigado pelo porém. Porque a palavra mais linda que há na Bíblia, pensa que é a palavra amor? Pensa que é a palavra salvação, paz, perdão? Não, não é. A palavra mais linda que há na Bíblia é porém. É esse porém aqui. Porque esse porém é o porém da graça. Esse porém é o porém da misericórdia. É esse porém que divide a humanidade. A humanidade está dividida por esse porém. Há os que tropeçam. Há os que são desobedientes. Porém, há um outro grupo que é diferente. Que é o grupo que não tropeça. Que é o grupo que não tropeça na rocha. Pelo contrário, constrói sua vida sobre ela. Que é o grupo que não desobedece o chamado da fé. Pelo contrário, diz: eu vou. É o grupo que, quando Deus chamou, dizendo: venha, segue-me. É o grupo que obedeceu, que foi, seguiu. É o grupo do porém, é o grupo que é contrário. E o que vocês são, então? Vocês são esse grupo do contraste. Vocês são o povo da obediência, não o povo do tropeço. O povo que construiu sobre a rocha, não o povo que tropeçou nela. Mas Pedro, ele não constrói esse contraste somente a partir do porém. Na sequência aqui da sua exposição, da sua escrita, da sua composição literária, a primeira carta de Pedro, ele alista quatro fatores que descrevem a igreja. E os irmãos devem observar com atenção esses fatores. É curioso notar, porque algo desses fatores já aparece na Bíblia em tempos bem anteriores ao tempo em que a primeira carta de Pedro foi escrita. Os irmãos vão encontrar elementos desta descrição já no livro do Êxodo. O livro do Êxodo usa essa linguagem. Parece que Pedro, quando escreveu essa sua carta, parece que ele tinha acabado de fazer hora silenciosa em Êxodo. Porque ele toma emprestadas algumas expressões presentes no livro do Êxodo. E lembrem-se, a Bíblia dos primeiros cristãos era o Antigo Testamento. Era o texto que os apóstolos liam, que os apóstolos usavam para evangelizar, para pregar, para ensinar. E parece que Pedro, aqui nessa passagem, ele toma emprestadas palavras presentes no livro do Êxodo. Veja o livro do Êxodo, no capítulo 19. Observe com atenção Êxodo, capítulo 19. Veja aí, Êxodo, capítulo 19. É muito próxima a linguagem, a semelhança. Nós chamamos isso, em hermenêutica, nós chamamos isso de alusão. Existem 3 formas de menção do Antigo Testamento no Novo. A primeira delas é a citação, que é quando o autor bíblico ele reproduz literalmente as palavras do Antigo Testamento. E nós temos a alusão, quando o autor bíblico pega algumas expressões somente emprestadas para lembrar o leitor de um texto do Antigo Testamento. E nós temos o eco. No eco, nós temos somente alguns resquícios que muito vagamente lembram alguma passagem do Antigo Testamento. Aqui o que nós temos é uma alusão. Pedro faz uma alusão a Êxodo 19, versículos 5 e 6. O texto diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, Deus está falando isso a Israel no Sinai, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você, Moisés, dirá aos israelitas. Notem aqui que Pedro pega emprestadas essas palavras, palavras que Deus disse a Israel na aliança mosaica, dizendo: olha, se vocês forem obedientes, eu vou transformar vocês num reino de sacerdotes, numa nação santa. Pedro pega essa linguagem prometida lá para Israel, caso Israel fosse obediente, e diz: vocês são obedientes.
Vocês, meus leitores, são obedientes. Então vocês são essas coisas. Eu posso falar de vocês com os mesmos termos que Moisés falou acerca do povo de Israel em Êxodo 19. E a primeira expressão que é usada é a expressão raça eleita. Nós somos raça eleita. Em Isaías 43, 20, essa expressão é usada para se referir aos judeus. Em Êxodo 19, nós vemos essa associação também. Mas Pedro não tem o povo judeu em mente aqui. Pedro escreve para uma comunidade mista. Escreve para uma comunidade mesclada de judeus e gentios. Ainda que a igreja primitiva fosse uma igreja predominantemente judaica. Essa é a verdade. Aos poucos, isso foi mudando, porque a igreja começou a crescer mais entre os gentios do que entre os judeus. Mas, na época que Pedro escreveu, a igreja era mista, judeus e gentios, todos ali pertencendo àquela mesma comunidade. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz o seguinte, ele fala, olha, antes existiam dois povos no mundo, os judeus e separados dos judeus, os gentios. Agora, existe um terceiro povo que é integrado por judeus e gentios, mas é uma nova raça, é uma etnia diferente, que não pode ser chamada nem de Israel e que não pode ser chamada também de gentios. Essa nova comunidade, esse novo povo, essa nova etnia, por assim dizer, essa nova raça, é a igreja. Na igreja não há judeu nem gentio. Todos formam um novo povo, independentemente de sua cultura, de sua formação, de sua etnia, de sua raça, de sua idade, de seu sexo, independentemente disso tudo. Na igreja, um novo homem é formado, uma nova raça é formada, em que o indivíduo deixa de ser judeu, deixa de ser gentil, e agora é o povo de Deus. É um novo homem. Não há distinção. E Pedro, então, olha para a igreja e diz, vocês são essa nova raça. Deus inaugurou uma nova humanidade. O apóstolo Paulo chama isso, a tradução, o texto em que o apóstolo Paulo usa essa expressão, não é muito bem traduzido para o português, mas o apóstolo Paulo fala que em Cristo a humanidade ela foi recapitulada. O que é ser recapitulado? Os escritores da antiguidade, em especial Irineu de Leão, fala acerca dessa realidade da recapitulação. E o que é a recapitulação? Os teólogos do passado diziam o seguinte, olha, toda a humanidade tem um cabeça. E essa cabeça é Adão. Judeus, gentios, todos têm uma cabeça, um representante, e estão debaixo dessa cabeça, que é Adão. Há uma teologia que até chama Adão de Adão o cabeça, ou a cabeça federal, a cabeça de toda a humanidade. Mas quando alguém crê em Cristo, essa pessoa é recapitulada. O que significa isso? O que significa ser recapitulado? Quando eu era pequeno, recapitular era ter uma aula novamente. Geralmente, quando o professor não preparava a aula, ele chegava na classe e falava, nós vamos recapitular a matéria. Não é assim que ele falava? Nós vamos recapitular. A gente já sabia, o professor não preparou a aula esses dias, e ele então tem que recapitular a matéria. Tem professor que só recapitulava. E a gente ficava desconfiado, esse professor não está muito bem preparado. Mas, na realidade, recapitular não é rever a matéria. Recapitular é colocar uma outra cabeça. A palavra caput é cabeça. Os juristas aqui da igreja sabem disso. Caput de um artigo é a cabeça de um artigo jurídico. O capuz que você põe, né, quando você está com cefaleia, né, aí é kefalé. Kefalé, que passando para o latim se torna caput, né, é dor de cabeça. Né. No grego é anakefalaiosis, é melhor falar caput mesmo. Né.
É muito mais complexo, né? Mas é cabeça. Então, o que o apóstolo Paulo ensina quando ele usa a expressão anakefalaioses, ou recapitulação? O que significa isso? Significa que a pessoa que crê em Cristo, ela deixa a velha cabeça e ela é colocada sob uma nova cabeça. Então, todos os irmãos aqui foram recapitulados. Todos os que creem em Cristo não estão mais debaixo da cabeça que é Adão. Todos os que creem em Cristo estão debaixo de uma outra cabeça, que é Cristo. Os irmãos vão falar, nossa, mas que privilégio. Exatamente. Vocês são uma nova humanidade. A velha humanidade lá fora, os incrédulos, são os incrédulos que não foram recapitulados, são as pessoas, é o povo, é a humanidade não recapitulada, ainda está em Adão. Nós, os crentes, somos a humanidade recapitulada. No futuro, todos estarão debaixo de Deus sob uma só cabeça. Haverá um só rebanho, um só pastor, e todos debaixo de uma só cabeça. Todo o universo será recapitulado. Haverá, claro, os perdidos ali, o inferno ali haverá, mas o que predominará no universo criado de Deus será o povo redimido. Todo o universo será nosso, nós herdaremos o universo. Então, toda a humanidade será recapitulada, porque todo o universo será dado aos salvos. E nós, então, desfrutaremos, então, de uma realidade nova, plenamente nova, em que tudo estará sob uma cabeça só. Sob uma nova cabeça que é Cristo. Nesse sentido, nós somos os homens do futuro. Nós somos hoje um pouquinho do que o mundo será amanhã. No futuro, Cristo reinará como cabeça de tudo. E Ele já reina em nós. De modo que nós somos agora os homens de amanhã. O mundo fala que nós somos os homens do passado. Mas é mentira. Nós somos os homens do futuro. Não somos homens do passado. Eles são do passado. Eles têm como cabeça Adão. Nós temos como cabeça Cristo. Nós fomos recapitulados. Nós somos uma nova raça, e Pedro diz isso. Vós sois raça eleita, ele diz. E ele prossegue dizendo, vocês são um sacerdócio real. A palavrinha real aqui não é real de realidade. A palavra real aqui é real de reino. Ele está dizendo que nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes e reis. A figura de sacerdotes e reis era muito comum na mente judaica por causa da realidade histórica do século II a.C., quando os macabeus, a história dos macabeus é uma história interbíblica, quando os macabeus reinaram, e os seus príncipes eram príncipes de família sacerdotal. Então, eles eram reis e eram sacerdotes. Eram figuras muito importantes. Pedro está dizendo, vocês são isso. Vocês são reis e são sacerdotes. Vocês são reis porque têm uma herança real. Vocês vão reinar com Cristo. E vocês são sacerdotes porque vocês realizam serviços sagrados. Vocês realizam serviços no altar. Vocês realizam serviços sacerdotais. Quais são os serviços sacerdotais que nós realizamos? Romanos 12:1 diz um deles. O Romanos 12:1 diz que nós podemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós, como sacerdotes, podemos fazer isso, oferecer a Deus uma oferta sacrificial, e essa oferta sacrificial é o nosso corpo. Nós podemos oferecer isso a Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 13, versículos 15 e 16, fala que nós podemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. E fala também que nós podemos oferecer boas obras a Deus, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, nós temos um altar, e nós podemos oferecer sacrifícios nesse altar. Nós podemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo para o seu serviço. Nós podemos oferecer um louvor diante dele, que é um sacrifício também, fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós podemos oferecer boas obras a Ele, que também são sacrifícios com os quais Deus se agrada. Nós podemos realizar todas essas coisas para sermos uma igreja que tem as mãos fortes para a obra. Nós somos sacerdotes e temos que realizar os nossos atos sacerdotais. O texto diz que nós somos uma nação santa. E isso repete
em certo sentido, o que foi dito acerca de raça eleita e sacerdócio real. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, diz o texto, porque nós fomos comprados. O texto de 1 Coríntios 6,20 fala que nós fomos comprados por preço, que nós não pertencemos a nós mesmos. E isso significa que não podemos ter relação nenhuma com o mundo, compromisso nenhum com o mundo. Nós não somos do mundo e nem de nós mesmos. O texto de Gálatas 1,4 fala que Deus entregou o seu Filho para nos desarraigar deste mundo perverso. E Tiago 4,4 diz que quem é amigo do mundo é adúltero, porque é impossível ser amigo do mundo e amigo de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos donos do nosso nariz, porque o nosso nariz foi comprado. Pagaram pelo seu nariz. E foi caro. O seu nariz, que talvez você não goste muito, teve um preço muito alto. E ele não é seu. Você não é dono do seu nariz. Você achava que era antes de ser crente. Você não é mais. Compraram o seu nariz. E tudo mais. Nada sobrou, você não é seu. Você pertence a Ele, a Deus. Cada pedacinho do seu corpo é dele. Ele pagou por isso. E pagou um preço alto por isso. E você deve glorificar a Deus com aquilo que você é e pelo fato de ter sido comprado por Ele e pertencer a Ele agora. Quando os irmãos olham para esses 4 fatores que são mencionados aqui, no versículo 9, os irmãos devem se lembrar, devem observar que existe aqui uma realidade voltada para a unidade da igreja. Notem, há um tom de unidade aqui. Nós somos raça eleita, isso nos une. Nós estamos unidos sendo da mesma raça. Nós somos sacerdócio real, isso nos une. Não são todos que pertencem a esse grupo. Nós somos de um grupo privilegiado. Nós somos uma nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Existe uma unidade nos permeando. Nós não estamos cada um no seu cantinho, não. Nós pertencemos a um bloco de pessoas. Pertencemos a um ramo de indivíduos. Pertencemos a uma classe de indivíduos. E isso deve nos unir. E é importante lembrar esse fator, porque o Pedro realça isso no versículo 10. Ele fala, vocês nem antes eram povo. Vocês não eram povo antigamente. Cada um andava como queria, sem pertencer a nada e a ninguém. Mas agora é diferente. E é curioso notar realmente, o povo sem Deus é marcado pela desunião. O povo sem Deus é marcado pela falta de unidade. Se vocês olharem as obras da carne, em Gálatas 5, 19 a 21, os irmãos vão perceber que das 15 obras da carne elencadas ali em Gálatas, há 15 obras da carne, 8 estão ligadas a relacionamentos em conflito. 8. Mais da metade das obras da carne são obras relacionadas a relacionamentos em conflito. Iras, discórdias, facções, divisões, são obras da carne. E, de modo que o mundo, por viver debaixo da influência das suas próprias paixões, ele é marcado predominantemente pelas intrigas e pelas divisões, pelas discórdias. Nós, porém, somos uma raça eleita. Nós, porém, somos uma nação santa. Nós estamos unificados. E essas coisas não devem existir entre nós. Nós temos que lembrar quem nós somos. Quando eu venho à igreja e me encontro com os meus irmãos, eu devo lembrar da dignidade que reveste cada um que está aqui. E que eu pertenço a esse povo. E que eu devo proteger esse povo, amar esse povo e viver em paz com esse povo. Deve haver paz reinando na igreja. Deve haver respeito reinando na igreja.
Eu olho para aquele meu irmão, que é um irmão diferente de mim. Eu olho para ele é de uma outra realidade, de uma outra formação, de um nível diferente do meu, de um nível social diferente do meu. Mas essas coisas todas desaparecem aqui dentro. Elas são secundárias, terciárias, sem relevância nenhuma aqui dentro. Quando eu olho para ele e digo, este homem faz parte, junto comigo, ele faz parte de uma nação santa, de um sacerdócio real, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele faz parte de uma raça eleita. Ele é um comigo. Eu devo amá-lo, protegê-lo, respeitá-lo e viver em paz com ele, porque agora somos um povo. Antes, diz Pedro no versículo 10, nós não éramos povo, estávamos dispersos, éramos, sei lá, uma plebe espalhada por aí. Agora não, agora nós somos um povo santo, unidos, reunidos aqui, pertencendo um ao outro, desfrutando da mesma natureza. E nós precisamos resgatar essa ideia, para que nós possamos ser úteis na obra. A igreja tem que ser unida. A igreja tem que romper com todas as suas divisões. Os irmãos precisam, todos nós precisamos aprender a suportar uns aos outros, no amor de Cristo, no temor de Cristo. Suportar uns aos outros. E alguns tentam dizer assim, não, mas suportar aí significa dar suporte. Mais bonito, né? Não é não. Suportar é o mesmo sentido que Jesus disse certa vez, ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Há irmãos que são difíceis de suportar. Eu conheço vários. São difíceis de suportar. São pessoas chatas. Nossa, pastor, não pode falar assim, desculpa, agora já falei. Eu contei já, a verdade é essa. Há pessoas difíceis de se conviver. Há pessoas que nós temos que tolerar pacientemente. Nós temos que ceder um pouco para manter a paz. Nós temos que recuar para manter a paz. Mas quando nós olhamos para textos como esse, que mostram quem nós somos, e a unidade da igreja, a partir de uma descrição como essa aqui, então nós aprendemos, nós temos que fazer isso. Temos que fazer isso para manter a unidade. Temos que manter essa unidade porque existe um objetivo para a igreja. E esse objetivo não será alcançado se nós não tivermos a noção de quem nós somos e da unidade que deve ser preservada. E qual é esse objetivo? Aí vem a nossa segunda pergunta. A primeira pergunta é, quem nós somos? Somos o contraste do mundo? Somos raça eleita? Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos o povo que tem que manter a unidade sendo todas essas coisas. Mas por que somos isso? Por que Deus nos transformou nisso? Por quê? Porque Ele tem uma obra para nós. Nós temos uma obra a realizar. E qual é essa obra? O texto prossegue e afirma o seguinte. O texto diz, na sequência, no versículo 9, o texto diz assim, para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita? Para quê? O texto explica para quê. E aí vem a segunda pergunta, com que propósito existimos? O texto explica, nós existimos para proclamar as virtudes de Deus. Quais são as virtudes de Deus? Nós temos que entender essa palavra. Porque nós podemos imaginar que as virtudes de Deus sejam alguns dos seus atributos. E nós aprendemos sobre os atributos de Deus quando nós entramos no seminário, uma das primeiras aulas. Então, o seminarista que entra numa faculdade teológica, no primeiro contato que ele tem com teologia, ele já estuda os atributos de Deus. E nós podemos imaginar que as virtudes de Deus aqui são os seus atributos. Mas não é disso que Pedro está falando aqui. Pedro não está falando dos atributos de Deus aqui. A palavra que ele usa aqui, a palavra traduzida como virtudes, aqui tem um outro sentido. A palavra que o apóstolo Pedro usa aqui, que diz que nós temos que proclamar, são os méritos de Deus, notem bem,
os méritos de Deus que ele tem em virtude do que ele fez. Notem bem isso. Os méritos que Deus tem em virtude do que ele fez. Nós temos que anunciar isso. Nós temos que anunciar os méritos que Deus tem em virtude do que ele fez. E o que Deus fez? É simples. O que nós temos que anunciar? É simples. Nós aprendemos hoje pela manhã. Nós temos que anunciar que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Nós temos que anunciar que Deus amou o mundo, e esse amor foi tão grande, ele o amou de tal maneira, que ele deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que anunciar o que ele fez. E o que ele fez? Ele enviou seus filhos, seu filho como propiciação pelos nossos pecados. E o que mais ele fez? O texto bíblico mostra o que mais ele fez. O próprio texto, no versículo 9, mostra o que mais ele fez. O texto diz que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que temos que anunciar? Temos que anunciar o que ele fez em Cristo, os méritos a partir daquilo que ele fez, e o que ele fez em Cristo, e também o que ele fez conosco. Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que anunciar essas coisas. Nós somos um povo unido com um propósito. E esse propósito é anunciar as virtudes de Deus, os méritos que ele tem por aquilo que ele fez. E o que ele fez? Ele enviou o seu filho. E ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos que anunciar essas coisas. Quando nós entramos nesta igreja e servimos a ele, cantando aqui no coro, tocando um instrumento, trazendo uma oferta aqui à frente, sentamos para ouvir a sua palavra, realizamos outros feitos aqui, nos reunimos para comer juntos. Com cada um desses gestos, nós estamos dizendo: vejam o que o Senhor fez comigo. Vejam o que o Senhor fez comigo. Outrora, eu jamais estaria aqui. Outrora, eu jamais me sentaria nesses bancos. Outrora, eu jamais daria 1 hora da minha vida para estudar a sua santa palavra. Outrora, eu jamais me envolveria num cântico congregacional como estes que nós cantamos aqui. Outrora, eu jamais participaria de um coro como esse. Outrora, eu jamais entraria num salão como este aqui. Mas vejam o que ele fez comigo. Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero que vocês vejam isso. Eu quero que vocês me vejam saindo no domingo à tarde para ir à igreja. Eu quero que vocês me vejam faceiro, com minha Bíblia na mão, caminhando para a casa do Pai, para me encontrar com os meus irmãos e cultuá-lo ali. Vejam o que ele fez comigo. Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele me deu essa tarefa de mostrar para o mundo inteiro o que ele fez comigo. Dizem que, é uma lenda isso talvez, nós não sabemos da realidade histórica disso, mas dizem que Agostinho de Hipona, o maior teólogo da Igreja Antiga e talvez de todas as épocas, Agostinho de Hipona foi um homem que durante a sua vida, ele se converteu mais ou menos aos 35 anos, 33, 35 anos. Dizem que ele tinha uma vida, antes da conversão, uma vida marcada por avanços no campo da imoralidade. A mãe dele era uma cristã, se chamava Mônica. O pai dele não era o Cebolinha, como vocês podem pensar, não era. Mas a mãe chamava Mônica. E Agostinho vivia fugindo de sua mãe. Vivia fugindo da sua mãe, porque a mãe de Agostinho era uma cristã muito severa e marcava em cima dele, na linguagem que nós usamos hoje em dia. E o perseguia mesmo, seguia ele por onde ele fosse. Quando ele foi para Milão, fugindo dela, ele viveu no norte da África, quando ele fugiu para Milão, ela pegou um navio e foi atrás dele.
seguindo Agostinho. Não deixava Santo Agostinho sossegado. O futuro Santo Agostinho sossegado. Em Milão, ela conheceu Ambrósio de Milão, que era o pastor da igreja em Milão, e pediu oração por seu filho. No final, Ambrósio batizou Agostinho em Milão. Mas Agostinho não queria saber de nada dessas coisas. Ele vivia na escuridão. Agostinho escreveu nas suas Confissões, um dos livros mais lidos no Ocidente, ele escreveu o seguinte: meu pai, que o pai dele não era cristão, tá? O pai dele, na verdade, chamava Patrício. Ele disse o seguinte: o meu pai, não cristão, queria que eu fosse discerto. Discerto era um profissional de retórica, um grande orador. Meu pai queria que eu fosse discerto, mas eu era um deserto. Era o que eu era. Eu morria por dentro, ele diz. E ele prossegue, então, a sua jornada, e ele tem uma concubina, ele tem um filho dos seus relacionamentos imorais, ele tem um filho chamado Adeodato, que morreu na adolescência. E ele segue, então, na sua vida, ele frequenta alguns lugares em Roma, onde ele visita também, onde ele conhece bailarinas, pessoas imorais que povoam depois os seus pensamentos, mesmo depois de crente, ele é incomodado pelos pensamentos imorais que lhe vêm à mente à noite, ele confessa isso nos seus livros. E a história de Agostinho mostra que, num dado momento, ele estava debaixo de uma figueira, e ele, desesperado ali, muito triste, porque não encontrava a paz que ele tanto procurava na filosofia e nas religiões diversas, ele escutou as crianças do outro lado da propriedade cantando uma musiquinha que dizia tolli lege, tolli lege, tolli lege, em latim significa toma e lê, toma e lê, toma e lê. Ele então se lembrou do Novo Testamento que estava em cima do armário, correu até o Novo Testamento em cima do armário, trouxe o Novo Testamento para debaixo da figueira, abriu em Romanos 13 sem querer. Ele foi folheando ali, abriu em Romanos 13, que dizia o seguinte: vocês não devem andar em orgias e bebedices, nem em pudicícias e dissoluções, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Quando ele leu isso, um peso caiu dos seus ombros. Ele creu no Senhor Jesus naquele dia. Foi recapitulado. Nasceu de novo. Passou a fazer parte dos homens novos, da família de Deus, da raça eleita, do sacerdócio real, e foi o maior teólogo do Ocidente, talvez o maior teólogo da história da igreja cristã. A piedade de Agostinho é muito grande, ele tem alguns problemas teológicos, como todos nós temos, mas a sua piedade é notável, a sua devoção. E diz uma lenda que certa vez ele estava caminhando por uma rua, numa cidade movimentada, e uma jovem, dos seus tempos passados, o reconheceu. E quando ela o viu, ela correu atrás dele. E ela disse: Agostinho. E ele viu quem era e falou: meu Senhor, não conheço essa mulher. E ele continuou caminhando. E ela foi atrás. A feminista da época, né, talvez. Agostinho, Agostinho. E ele se fez de surdo. Ele não olhava para ela. E ela continuou. Ele chegava ao ponto, ele estava vendo o momento em que ela iria fazer um escândalo. E ele apertou o passo e caminhando, e ela disse: Agostinho, eu sou aquela. Aí ele parou. Ele parou, se voltou para ela e disse: eu sei, mas eu não sou mais aquele. Eu sou outra pessoa. Eu nasci de novo. Eu sou um outro indivíduo. Eu não sou o homem que você conheceu. Eu não era povo. Agora eu sou povo. Eu sou sacerdote real. Eu faço parte da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho uma função, uma missão agora. Proclamar os atos grandiosos do meu Deus. E sabe o que ele fez? Ele me transformou. Eu não sou mais aquele. Eu era treva.
agora eu sou luz. Senhor, fortalece as minhas mãos. O Senhor realizou o trabalho principal. O Senhor realizou o trabalho mais difícil. O Senhor transformou um homem como eu em seu povo. Eu que era nada, eu era um cadáver. Eu não posso me comparar nem a uma plebe espalhada. Eu era parte de um cemitério. Eu pertencia a um campo de mortos, de cadáveres, de esqueletos. E o Senhor me transformou. O Senhor me transformou num povo, parte do seu povo. O Senhor fez de mim um sacerdote rei. O Senhor me revestiu de uma dignidade com a qual eu jamais sonhei. Eu sou um rei sacerdote. Eu sou parte do povo eleito. Eu sou parte do povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor me chamou pelo meu nome, e me deu vida, e me pôs um anel de adoção no meu dedo. O Senhor me tirou da imundícia e me trouxe para a sua família, e me deu o seu nome. E além disso, me concedeu também uma tarefa, que é proclamar as suas virtudes. E agora, com essa tarefa em punho, sendo quem eu sou, eu quero realizar isso. Eu quero proclamar o que o Senhor fez, as virtudes do Senhor, os seus méritos, o que o Senhor fez na pessoa de Cristo naquela cruz, e o que o Senhor fez na minha vida, ao me chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero dizer ao mundo, eu não sou mais aquele. E o mundo tem que saber, eu não sou mais aquele. Fortalece, Senhor, as minhas mãos. O Senhor fez toda a obra principal. Fortalece agora as minhas mãos. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esta conferência, na qual podemos compartilhar a sua palavra com essa igreja preciosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor recapitulou o seu povo. E agora vivemos debaixo de uma outra cabeça, que é Cristo. E somos assim o povo do futuro, porque sabemos que um dia o Senhor fará convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E, ó Deus, nós já participamos dessa recapitulação, e somos assim o povo do amanhã. Faça com que os homens velhos reconheçam, ó Deus, a diferença dos homens novos. Faça com que nós, sendo homens novos, possamos mostrar a diferença de quem somos diante dos homens velhos, que ainda estão em Adão. Abençoa-nos para que reconheçamos a nossa grandeza e a nossa dignidade presente não em nós mesmos, mas presentes no fato de pertencermos a uma nação santa, a uma raça eleita, a um sacerdócio real, a um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E não permita que esqueçamos, como tua igreja, de que somos tudo isso com uma missão: proclamar as suas virtudes às pessoas, proclamar os seus poderosos feitos às pessoas, o que o Senhor fez em Cristo naquela cruz, e o que o Senhor fez em nós, ao nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ajuda-nos a fazermos isso. Fortalece as nossas mãos. Primeiro, fortalece os nossos corações, para que essas verdades sejam bem consolidadas e firmadas neles. E depois, ó Deus, fortalece as nossas mãos, para que realizemos essa tarefa tão nobre, tão rica, tão santa. É o que pedimos aqui hoje. É o que pedimos por esta igreja nos seus 61 anos. É o que pedimos aqui, ó Deus, em prol dos seus pastores, dos seus diáconos, dos seus homens, das suas mulheres, dos seus moços, das suas moças, das suas crianças que estão aqui. Pedimos essas coisas, que o Senhor consolide essas verdades todas aprendidas aqui no coração de cada um e fortaleça, enfim, as suas mãos. Fortaleça as mãos, ó Deus, dos membros da Primeira Igreja Batista Regular de Campinas, para que eles, nos seus 61 anos de existência, possam mostrar ao mundo o que é de fato uma humanidade nova,
o que é de fato ser alguém debaixo da cabeça santa que é Cristo. Concede esse presente neste aniversário ao seu povo. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.